Olá, me chamo Jonatas e sim, esse é um vídeo de revisão para os meus alunos que vão fazer prova no dia 23/6 de 2025. A primeira série está vendo sobre o assunto da função social da escola. Bom, nós entendemos a escola como uma instituição social, tal como os moldes que Emile Durkheim apresentam o que é uma instituição social. Mas o que nos interessa, talvez, e eu vou aprofundar algumas questões, não todas, eu não vou repetir aquilo que vocês já apresentaram em sala de aula, mas eu quero trazer alguns pontos a mais para a gente ter uma complexidade maior de coisas a serem pensadas no momento que você estiver respondendo uma questão na prova. Primeira coisa, a escola, ela tem uma origem histórica e ela é bem estabelecida. Normalmente a escola, ela reproduz os ensinamentos de uma elite. Normalmente é assim que funciona. Isso a partir de análises do próprio Karl Marx, mas não só. O próprio Max Weber e o próprio Emile Durkheim entendem que a instituição social escola, ela funciona como uma reprodutora da própria sociedade. O processo de educação é um processo de adaptação à sociedade que existe, não necessariamente de transformação. Marx vai propor uma forma de transformação e o próprio Max Weber entende a educação como um processo de formação do indivíduo para que haja mobilidade social. Mas isso a gente pode ver depois. O que nos interessa é compreender que a escola ela tem esse papel de socializar os saberes. E ao socializar os saberes, ela tem um viés. Vamos lá, pelo menos a uma linha histórica um pouco mal feita, mas enfim, que vai ajudar um pouco a gente entender melhor sobre isso. Quando a gente pensa em sociedades primitivas ou primeiros povos que nós temos, a Mesopotâmia, ou até mesmo lugares como o Egito, sei lá, a gente entende que essas sociedades elas têm um modelo de educação um pouco mais informalizado. Ao invés de você ter uma instituição social formal, um prédio, um lugar onde as pessoas vão se educar, na verdade você tem uma reprodução da vida. Então a manutenção da vida está conectada à ideia de educar e disciplinar. Quando a gente tem um avanço teórico, por exemplo, na Grécia Antiga, Roma Antiga, nós temos aí um modelo educacional que está mais restrito a pequenos grupos, onde você tem um mestre de fato e você tem discípulos, no máximo 5, 6 discípulos ali presentes, e esse modelo reproduz alguns conhecimentos que parecem ser importantes, como arte, filosofia, aritmética. Então, existe uma preocupação da reprodução da educação não ser algo vinculado ao trabalho. Principalmente Roma e Grécia, entendendo que os escravos é que trabalhavam e as elites, no fim das contas, tinham acesso à educação. Mas essa elite era muito bem delimitada, que seria, por exemplo, cidadãos livres, né? Na Idade Média, o conhecimento começa a ser restrito ao poder da igreja. A igreja é uma instituição educadora dentro dessa época, né? Não que a igreja seja um grande problema dentro da Idade Média, na verdade, esse processo de educação é o que faz com que a gente tenha filósofos para serem estudados durante a Idade Média, inclusive filósofos que contestam esse poder do conhecimento restrito à Igreja Católica. Só que você tem ali o avanço da educação com um objetivo específico. Você vai educar a nobreza, você vai educar os religiosos e você vai educar os camponeses. Só que cada um em um nível diferente. A nobreza, a partir de uma reprodução cultural de um processo elitista, os religiosos, a partir de uma reprodução cultural de preocupação e até mesmo de cuidado com os camponeses, e os camponeses como aqueles que não necessariamente vão questionar como aquela educação vai estar sendo feita. Eles vão ir às igrejas, eles vão ter, por exemplo, a frequência nas missas e talvez nem entendam necessariamente o que a missa está ali rezando, mas vai ter um certo papel ali de ser o educando, né? Então a igreja seria aquela que reúne todo o conhecimento e os camponeses seriam aqueles que simplesmente recebem esse conhecimento. Um modelo que é tradicional e continua sendo elitista dentro desse processo. Quando você tem a ruptura com o feudalismo, o avanço da burguesia, você tem agora um modelo educacional que está muito mais voltado para uma questão utilitarista. O que o burguês fazia? Ele era um comerciante, então quais eram as habilidades que ele deveria nutrir para ser de fato alguém que está apto para ser comerciante? Ele deveria ler, ele deveria escrever e deveria calcular. Então, o processo educacional começa a ganhar um outro viés.
Se antes você tinha elites como a nobreza, homens livres e até mesmo um patamar religioso ali alcançado, na burguesia você tem uma defesa muito maior de uma educação que atenda às necessidades econômicas que que estão surgindo ali naquele momento. A educação começa a se tornar muito mais técnica a partir desse modelo burguês e a partir dessa necessidade burguesa, né? E é dentro desse período, digamos assim, entre a ruptura do feudalismo, o avanço da burguesia, que nós temos a institucionalização da educação no Brasil, onde você tem os padres jesuítas vindo para cá e abrindo as primeiras escolas que tinham 3 objetivos. Quais eram os objetivos? Formar religiosos, educar as elites da colônia e catequizar aqueles que, no fim das contas, faziam parte dos povos pagãos, né? Que seriam os indígenas. Nesse sentido, os jesuítas eles têm também um processo elitista de educação, apesar de que eles têm uma noção de precisamos educar esses povos que são menos favorecidos para que eles tenham acesso à verdade universal que nós temos. O avanço desse modelo escolar fica muito claro para nós até o momento do século XX, onde o Brasil vai ter um processo de movimentos sociais um pouco mais fortes que militam a favor de uma escola que fosse laica e que fosse acessível a todos, né? E você tem uma pressão pública generalizada para a abertura de um novo tipo de modelo educacional. Quando nós falamos de educação e falamos desse processo histórico que nós saímos da Europa, chegamos até o Brasil, e claro, eu estou falando de uma forma rápida e resumida aqui, mas todo esse processo é marcado pela elitização da educação. A educação como uma reprodutora do conhecimento que já existe, não necessariamente um processo de transformação social e nem necessariamente um processo de mobilidade social. O que você tem é sempre uma educação disciplinadora, hierarquizada, que tem controle dos corpos, que é isso que a gente vê e é isso que a gente acaba reproduzindo, né? E aí, alguns teóricos vão ter uma certa visão crítica desse modelo, né? Porque, no fim das contas, o que é a educação ali, o que a educação dentro desses moldes, dentro desse processo histórico além de reprodução da sociedade que já existe? A educação sempre vai estar em conversa com o modelo social e as instituições sociais que já estão estabelecidas. A educação não é uma ilha sozinha no meio do nada. Na verdade, a educação ela está sempre ali bem institucionalizada entre diferentes aspectos da sociedade. E querendo ou não, ela vai atender a critérios econômicos, a critérios políticos, coisas que já existiam, por exemplo, na antiguidade, quando a gente fala de Grécia, onde você tem política, arte e filosofia sendo, no fim das contas, ensinada para uma elite específica. E a mesma coisa acontece aqui no Brasil. Só que aí você tem alguns teóricos a partir dos anos de 1960 que vão fazer críticas contundentes a partir disso, né? E teóricos vão ser estudados a partir de 1960 também, né? Como você tem, por exemplo, o Lao Tse, que entende a escola como um aparelho ideológico do Estado, onde ela reproduz as desigualdades. Bourdieu, como a escola como uma reprodutora do capital cultural, como uma reprodutora de violências simbólicas, menosprezando aquilo que poderia ser contribuição das massas para o processo de educação. E você tem nitidamente, a partir de Lao Tse e Bourdieu, uma noção de educação dualista, onde o burguês ele tem uma formação intelectual crítica, enquanto o proletário tem uma formação técnica para ser simplesmente mão de obra. Dentro do próprio processo educacional, alguns teóricos que pautaram as suas vidas e pautaram suas pedagogias em compreender modelos de transformação social. Você tem o Gramsci, onde entende que uma escola ela deve unir técnica e humanidade, humanismo, né? Você tem Montessori, onde a educação é centrada na criança e tem uma autonomia maior. E você tem o Paulo Freire com uma educação libertadora, onde diálogo e emancipação são objetivos dessa aula. Ao contrário do que você tinha antes, onde o objetivo era catequizar, o objetivo era se adaptar, o objetivo era, no fim das contas, simplesmente ser disciplinado para se adaptar a uma sociedade que já existe, você tem agora teorias onde você pensa em modelos diferentes de sociedade, onde o proletário, onde a pessoa que, no fim das contas, é desfavorecida dentro do ambiente social, pode ter como objetivo um desenvolvimento social diferente do que está sendo apresentado ali.
E é isso. Quando a gente vai estudar sobre a função social da escola, a gente precisa ter algumas noções de instituição social, o que no fim das contas as instituições sociais reproduzem e por que as instituições sociais reproduzem o que elas reproduzem. Né? Querendo ou não, o que nós conseguimos entender aqui? Que educação sempre atende a um modelo político-econômico e esse modelo político-econômico faz com que a educação reproduza questões que estão dentro da sociedade já. Então, a educação ela não é uma ilha diferente de todas as instituições sociais, porém ela tem a possibilidade de ser uma semente de transformação desses modelos sociais, tanto na visão de Paulo Freire, como na visão de Max Weber, como na visão de Marx, como na visão de diferentes teóricos e sociólogos da pedagogia e também do modelo de reprodução social. Enquanto isso, fique tranquilo, a prova vai ser tranquila, estude bastante, leia o material da Geek One, entre no Forms que eu vou deixar disponibilizado para que vocês possam responder. E fiquem com Deus, sejam felizes e o meu melhor conselho de todos é aquele que vocês já sabem.